Poder se assentar por um instante. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? A música que eu escolhi, como vocês sabem, nós estamos na nossa série Playlist, que é a série, onde nós pegamos músicas, que nós cantamos aqui na igreja e fazemos um estudo profundo sobre elas. E a música que eu escolhi foi Ó Se Fendesses. Essa música é uma música muito forte e é uma música que sempre que canta, ela fala muito ao meu coração. Eu gosto muito dessa música. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu já escutava ela lá em casa, mas já tinha um tempo, que eu não conseguia vir nos cultos no domingo, porque a gente tinha a hamburgueria, então no domingo à noite a gente não conseguia vir. A gente vinha nos cultos de ceia. E eu lembro que em um culto de ceia, a gente veio. E quando eu escutei essa música, Deus falou tão forte ao meu coração, porque o refrão dessa música é muito forte. Mas hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre essa música, amém? E saber o que a gente está cantando, para que Deus venha falar ao nosso coração nessa noite. Amém. Eu pesquisei um pouco, sobre a música. Os compositores dessa música são Brunão Morada, Alessandro Vilas Boas e Eric Matias. E quando eles descreveram essa música, um deles disse assim: é uma letra recheada de palavra rema, a palavra dita pela boca de Deus. É a ação de pregar o Logos, que é a palavra escrita para este tempo, e receber uma revelação para os nossos dias e a nossa vida cotidiana. Amém? Então essa música, ela foi escrita para esse tempo. Ela é uma música onde tem palavras específicas para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, para o meu dia a dia e para o seu dia a dia. A música, ela fala muito sobre a presença do Senhor. Ela fala muito sobre nós termos a presença do Senhor. E em cada estrofe, nós vamos ver um pouco, disso, de buscar e ansiar pela presença do Senhor. E que isso seja cotidiano no nosso dia a dia. Que isso seja uma realidade no nosso dia a dia. Que nós possamos aprender a buscar a presença do Senhor no nosso dia a dia. Ontem, eu, Adriel e Elton, a gente saiu, um momento de lazer, nós três. E aí, Adriel pegou e me perguntou, falou assim: olha, se você for querer slides para o culto de amanhã, você precisa me passar, para mim poder colocar os textos e tal, todas as coisas bonitas aí que você está vendo, foi Adriel que fez. E aí eu falei com ele assim: então, eu ainda não terminei de preparar a palavra. Eu tinha escolhido a música, eu já sabia mais ou menos o que eu ia falar, mas eu ainda não tinha terminado de preparar a palavra. No entanto, que eu até mandei uma mensagem no grupo da dança, perguntando se nós podíamos mudar o nosso ensaio para o domingo, porque aí eu conseguiria terminar de preparar a palavra hoje de manhã. Porque o sábado, meus irmãos, o sábado eu brinco com as meninas falando que o sábado, normalmente o pessoal fala que domingo é o dia do Senhor. No meu caso é o sábado, que é o dia do Senhor. Porque eu tenho ensaio da dança de manhã, tem Rejuque à tarde, tem célula de juniores, tem rede ruptura. Então, o meu sábado é o sábado na igreja. Então, eu cheguei em casa ontem, junto com o Adriel, não, com o Elton, que mora comigo, E aí, eu deitei e fui dormir. E eu estava com muito sono, porque eu passei a semana toda acordando muito cedo, Eu sempre acordo muito cedo, fazendo muita coisa, muito trabalho e tal. E aí eu dormi. Só que aí, quando começou a dar umas 3 horas da manhã, eu não conseguia mais dormir. Eu fiquei rolando para um lado, rolando para o outro. Eu falei, não. Aí eu levantei, fui no banheiro. Estava dando 3 horas. E aí eu voltei. E aí eu falei, não, eu vou dormir. Eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para terminar de preparar a palavra. Então eu tenho que dormir bem, porque eu não posso acordar tarde. E aí eu tentando e dormir. Tive até um pesadelo. Até comentei com ele, que eu tive até um pesadelo. Que eu falei assim, chega. Eu vou levantar então. Era umas 3h30, 3h40, quando o Espírito Santo me incomodou para que eu levantasse. E eu fui preparar a palavra nessa hora. 3h30, 3h40 da manhã. E ali, naquele momento, eu sentei ali no nosso escritório, coloquei um fone para não acordar Elton, coloquei a música, e Deus falou tremendamente ao meu coração, ali naquele lugar, na madrugada.
eu pude sentir a presença do Senhor ali. E Deus, Ele anseia para que nós sintamos a presença dEle. Deus, Ele anseia para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Deus. E é um pouco disso que essa música fala nessa noite. Vamos lá, para a primeira estrofe. Diz assim: para que eu não me perca correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá no livro de Salmos. Salmos, capítulo 25, versículo 15. Elton, tem como colocar a versão NVI, que eu acompanho por aqui, que é a minha? Salmos 25, versículo 15. Quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. O texto diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. A primeira estrofe dessa música diz: para que eu não me perca correndo atrás do vento, os meus olhos estão em ti. E nesse texto o salmista diz que para que eu não caia em armadilhas, para que eu não ande em lugares perigosos, os meus olhos precisam estar no Senhor. A primeira coisa que nós temos que ter para ter um relacionamento de intimidade com Deus é focar os nossos olhos em Deus. Focar os nossos olhos no Senhor. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida onde Satanás tenta fazer com que nós nos desviemos do caminho, com que nós nos desviemos do propósito, mas para que nós não nos percamos correndo atrás de outras coisas, correndo atrás de coisas que muitas vezes nem é aquilo que Deus quer para nós, nós precisamos focar os nossos olhos no Senhor. Aqui nesse texto o salmista diz que para que eu não caia em armadilhas, para que eu não caia em lugares errados, para que eu não caia ali, tem um texto que eu li que fala para que eu não caia em ciladas, os meus olhos precisam estar no Senhor. Então os nossos olhos, eles precisam estar em Deus. Independente de onde nós estivermos, os nossos olhos precisam estar voltados para Deus. Tem um outro salmo que eu gosto muito, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando os nossos olhos estão voltados para Deus, quando os nossos olhos estão voltados para o Senhor e para as coisas que são dele, nós não caímos em armadilhas, nós não caímos em ciladas, nós não corremos atrás de coisas que não são aquilo que Deus sonhou e planejou para nós. Mas os nossos olhos precisam estar voltados para Deus. A segunda parte diz: assim: minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Ainda no Salmos 25, versículo 20. Salmos 25, versículo 20, se você encontrou, Senhor, eu amo a tua palavra. Salmos 25, versículo 20 diz assim: guarda a minha vida e livra-me, não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Ontem a versão que eu li, uma das versões que eu li diz: pois em ti eu encontro um porto seguro. Deus, Ele diz que além dEle nos guardar, nos proteger, porque os nossos olhos estão focados nele, nele nós encontramos o nosso porto seguro. Nele nós encontramos uma morada segura. O texto diz, guarda a minha vida e livra-me. Então, quando nós olhamos para o Senhor, quando os nossos olhos estão fixados no Senhor, Deus, Ele nos livra, nos guarda, nos tira das armadilhas, mas também nós encontramos nele um refúgio e um porto seguro. Deus, Ele é esse porto seguro.
Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a situações que muitas vezes fogem do nosso controle, nós não temos o controle de tudo. Nós, infelizmente, para nós, como humanos, como raça humana, como pessoas que gostam de fazer as coisas pela força do seu próprio braço, nós não temos o controle de tudo. Mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E essa parte da música diz que a minha recompensa e o meu porto seguro, e é contigo que eu quero habitar. Nós precisamos habitar no porto seguro. Nós precisamos habitar naquele lugar de graça, de presença e de glória. Quando nós estamos com os nossos olhos focados no Senhor, nós conseguimos habitar no lugar seguro. Nós conseguimos habitar naquele lugar que é o Senhor. Nós fazemos morada ali. Então essa parte da música diz que a minha recompensa e o meu porto seguro é o Senhor. E é com Ele que nós devemos habitar. A outra parte da música diz assim: eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Salmo 51, versículos 10 até o 12. Senhor, eu amo a Tua palavra. Salmo 51, versículos 10 até o 12, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Esse texto é um texto muito forte, porque esse texto, o rei Davi, ele está dizendo: Deus, não tire a sua presença de perto de mim. Não me expulses da Tua presença. Não tires a minha alegria. Renova em mim, Senhor Jesus, o meu coração. Renova em mim tudo que eu sou, renova em mim tudo que eu tenho, para que eu seja uma pessoa que esteja segura em Ti, para que eu seja uma pessoa que está na Tua presença. Essa parte da música, ela diz que eu não vou me acostumar a viver sem ter o Senhor aqui. Ele é o nosso maior amor. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar a ficar longe da presença do Senhor. Nesse texto é um salmo, do rei Davi, ele pedindo ali, ele implorando para Deus, para que a presença do Senhor não se afastasse dele, para que Deus não tirasse a presença de perto dele. E nós, muitas vezes, nos acostumamos a viver longe da presença. Quantas vezes nós choramos diante de Deus nos últimos meses? Nas últimas semanas? Quantas vezes você se derramou diante da presença do Senhor? Você pode sentir a presença do Senhor na sua vida, no seu quarto, na sua casa, onde você estava? Quantas vezes nós temos nos acostumado a viver sem a presença do Senhor? Irmãos, isso é muito sério. Nós somos os jovens dessa geração. Nós não somos os jovens da geração que vai vir. Nós não somos os jovens da futura geração ou da geração passada, porque eu acho que eu estou muito velho. Não, nós somos os jovens dessa geração. E como jovens dessa geração, nós precisamos levar a presença. Nós precisamos nos derramar diante da presença. Muitos aqui são juniores. São da nossa célula Team, a minha e do Elton, que nós lideramos, aqui na nossa igreja. Vocês precisam se derramar na presença do Senhor. Vocês precisam ter experiências com Deus diante da presença do Senhor. Vocês precisam falar e Deus falar com vocês. Vocês precisam aprender a ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. Porque vocês um dia vão estar aqui no nosso lugar. Vocês um dia que vão estar cantando, vão estar tocando, vão estar pregando.
vão estar intercedendo, vão estar dançando. E o relacionamento com Deus, ele começa de pequeno. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade, eu tive uma experiência em um encontro, onde eu fui cheia da presença do Senhor. E falei em línguas com 9 anos de idade. Ah, mas é criança, criança não é cheio da presença do Senhor. Criança é cheio da presença do Senhor, sim. Jovem é cheio da presença do Senhor. Junior é cheio da presença do Senhor. Velhos são cheios da presença do Senhor. Todos nós precisamos buscar um relacionamento de intimidade com Deus para sermos cheios da presença do Senhor. Adriel já contou que a experiência dele, ele era criança, bem pequeno, eu nem lembro quantos anos ele tinha. Foi batizado com o Espírito Santo no tapete de uma bateria. Ele ria, ele caiu na unção do riso, e ele chorava e ele ria. Meus pais tiveram que pegar ele no colo, porque ele não conseguia ficar em pé. Tamanha era a presença do Senhor. Crianças são cheias da presença do Senhor. E nós, como jovens dessa geração, não podemos nos acostumar a viver sem ter o amor do Senhor. A viver sem a presença. Nós não podemos nos acostumar a viver sem o maior amor. Se nós não estamos nos derramando diante da presença do Senhor, se nós não estamos buscando a Deus, se nós não estamos tendo experiências com o Senhor, tem alguma coisa errada. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor e ter experiências com Deus. Amém? A outra parte da música diz: pelas madrugadas a minha alma canta, e Yeshua, saudades. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 63, versículo 6 primeiro. Senhor, eu amo a tua palavra. Salmo 63, versículo 6 diz assim: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Nesse texto, o rei Davi, ele estava dizendo que quando ele se deita, quando ele está dormindo, algumas versões ali em vigília da noite, fala nas madrugadas. Quando nós nos deitamos, nós precisamos nos lembrar da presença do Senhor. Quando nós acordamos, nós precisamos nos lembrar da presença do Senhor. Lá no versículo 1, do mesmo Salmo 63, o versículo 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra exausta e numa terra seca, exausta e sem água. Nós precisamos ansiar pela presença do Senhor. Aqui na estrofe da música diz que pelas madrugadas a minha alma canta. Yeshua, saudades. Quantos de nós temos clamado de saudade do Senhor? Quantos de nós não temos vivido experiências com Deus, não temos nos derramado na presença do Senhor? Nós muitas vezes entramos ali no piloto automático. Eu vou no culto quinta, eu vou no culto sábado, eu vou no culto domingo de manhã, domingo à noite, tem célula. E aí entramos nesse piloto automático e não buscamos a presença do Senhor. Eu deixo para levantar as minhas mãos e adorar na hora do culto, na hora do louvor. Quando cantar ou se fendesse, eu falo: Deus, a minha alma tem sede de ti, ó Yeshua. Quantos de nós temos estado longe dessa presença? Aqui o rei Davi, ele diz assim: olha, quando eu me deito, eu me lembro da tua presença. Nas madrugadas eu me lembro da tua presença. Quantos de nós têm contado apenas histórias de eu me lembro que há tantos meses atrás, eu me lembro que quando eu me converti, eu me lembro que quando eu estava no primeiro amor, eu tive uma experiência assim com o Senhor, eu me derramei, a minha alma teve sede de Deus.
Nós precisamos ter experiências com o Senhor hoje. Na madrugada, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou até comigo. Ele falou: quanto tempo faz que você não acorda de madrugada para falar comigo? Quanto tempo faz que você não acorda de madrugada para ouvir eu falar com você? Deus, Ele é expert em fazer as coisas comigo na madrugada. Todo o propósito que eu faço diante do Senhor, muitas vezes eu faço de madrugada, de orar 3 horas da manhã, porque na madrugada Deus fala muito comigo. Algumas ideias profissionais que eu tenho, Deus fala comigo de madrugada. Essa semana retrasada, eu até falei com meu pai que teve um dia que eu não estava conseguindo dormir. Eu não estava conseguindo dormir de jeito nenhum. Aí meu pai falou assim: então você tinha que ter acordado e produzido. Eu falei: foi exatamente o que eu fiz. Acordei, fui para o escritório e fui trabalhar. Fui produzir, porque Deus estava me dando ideias. Deus fala muito comigo na madrugada. Mas com a correria do dia a dia, com muito trabalho, com família, com esposo, com isso, com aquilo, muitas coisas foram acontecendo e eu estava pronta para dar uma desculpa para o Senhor e falar: Deus, mas estava corrido. E aí Deus falou comigo: estava corrido para você e para mim. Olha o tanto de gente que eu tomo conta. Olha o tanto de vida que eu tenho que guardar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que proteger, que eu tenho que falar, que eu tenho que realizar sonhos, que eu tenho que abençoar, que eu tenho que livrar do acidente. Estava corrido para você? Eu só estava te pedindo para você vir falar comigo e estava corrido para você? E aí naquele momento, eu orei, eu chorei diante do Senhor e eu pedi perdão. Falei: Deus, me perdoa. Porque a tua presença é o lugar que eu quero habitar. A tua presença é onde eu quero morar. Amados, se a presença do Senhor não é onde você anseia habitar, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Você está sendo crente da forma errada. A presença do Senhor é onde nós precisamos estar e implorar para Deus, para que Ele nunca nos deixe fora da presença dEle. Nas madrugadas, a nossa alma precisa clamar pela presença. Quando nós viemos na igreja, quando nós estamos no culto, a nossa alma precisa clamar para que a presença do Senhor nos encha. Assim precisa ser a nossa vida cristã. Nós precisamos construir esse relacionamento para que a nossa alma sinta a falta do Senhor. Nós que precisamos ter esse primeiro passo. Deus, Ele está ali, à disposição, esperando que eu e você nos derramemos diante da presença dEle. A outra estrofe diz: eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 132, a partir do versículo 3. Esse salmo conta um pouco a história de quando o rei Davi queria trazer a arca da aliança. E ali ele falava assim: Deus, eu não vou descansar até que eu encontre um lugar para a tua presença habitar. Eu não vou descansar, não vou fechar os meus olhos, eu não vou dormir, eu não vou comer, eu não vou fazer nada, até que eu encontre um lugar para a tua presença habitar. O texto diz assim: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Esse texto diz que Davi, ele se comprometeu com Deus, que ele não dormiria, ele não entraria na sua casa, não entraria na sua tenda, ele não faria nada até que ele encontrasse uma habitação para o Senhor. Naquela época, a presença do Senhor, ela era representada por uma arca.
a Arca da Aliança. Nós passamos aí por alguns textos onde Deus disse, né, como que devia se construir a arca, onde ela ficava. Nós lemos aí algumas páginas sobre a arca, né, que a arca ficou perdida, a arca ficou na casa de Obed-edom, a arca rodou muito aí. Mas Davi, ele queria trazer a arca ali para Jerusalém, ele queria trazer a arca de volta. E ele disse: Deus, eu não vou descansar até que eu encontre um lugar para a tua presença. Mas nessa estrofe diz assim, no final diz, eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Hoje, nos dias de hoje, nós não precisamos de uma arca para ter a presença do Senhor. Nós somos a arca. Nós somos este lugar onde a presença do Senhor deve habitar. Eu e você somos o lugar. E a estrofe da música diz: olha, eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar, até que os teus olhos encontrem um lugar em mim. A arca, ela não pode ser habitada em qualquer lugar. A presença do Senhor não pode ficar em qualquer lugar. Os meus olhos precisam estar no Senhor. Eu preciso buscar a presença do Senhor. Eu preciso entender que a presença de Deus é mais importante do que tudo. Assim, Deus vai olhar. A estrofe diz: até que os teus olhos encontrem um lugar. E esse lugar sou eu. Esse lugar é você. Deus, Ele quer que nós sejamos transportadores da presença. Deus, Ele quer que eu e você sejamos os transportadores da glória. Vocês não entenderam? Deus, Ele quer que eu e você sejamos os transportadores da glória dEle. Aonde você passar, a glória do Senhor precisa ir com você. Aonde você for, a glória do Senhor precisa estar com você. Na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua casa, você precisa levar a glória do Senhor, porque a arca é você. A estrofe da música que diz que não vou descansar até que o Senhor ache em mim a morada que o Senhor precisa. Nós precisamos ser a morada digna para receber a presença do Senhor. Nós precisamos ser uma morada digna para sermos transportadores da graça e da presença de Deus. Mas para isso, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento. Nós precisamos fazer devocional. As minhas pregações muitas vezes saem de devocional. Porque Deus fala conosco nos devocionais. Nos devocionais nós buscamos a palavra, nós falamos com Deus e nós recebemos graça do Senhor. Quantas vezes nós deixamos o devocional para lá? Quantas vezes nós deixamos o devocional para depois, sendo que é o nosso momento com o Senhor? É o nosso momento de intimidade com Deus. Essa semana na página do Instagram da igreja, eu até postei lá, né, fiz um post sobre os inimigos do devocional. E são tantas coisas que são inimigos do nosso devocional. É a nossa rotina, é falta de tempo, é a procrastinação. Deixo para depois, eu deixo para depois. Se a gente soubesse a importância do devocional, a importância de ter esse momento com Deus, é mais importante do que qualquer outra parte do nosso dia. E muitas vezes nós deixamos para lá. Mas o Senhor, Ele quer fazer de mim e quer fazer de você a morada. O Senhor quer achar em nós um lugar digno para receber a presença. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E o refrão diz: ó se fendesses os céus, ó se descesses aqui, ó se fizesses em mim a tua morada, lugar de prazer. Esse refrão ele foi baseado no livro de Isaías, capítulo 64. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Isaías 64, versículo 1.
Isaías 64, versículo 1 diz assim: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Versículo 3. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Pode passar, até o 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse refrão, Isaías estava em um dos seus momentos com o Senhor. Ele estava falando com Deus sobre proteção, sobre o que ele queria que acontecesse, que os inimigos iam tremer se os céus se fendessem e o Senhor descesse. Irmãos, o refrão desse texto, dessa música, a gente pede a Deus que se abra só uma fenda, para que a glória do Senhor desça sobre nós. Só uma fenda, uma frestinha, para que Deus desça e a presença do Senhor nos inunde. O refrão da música disse: ó, se fendesse os céus, ó, se descesses aqui, ó, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Muitas vezes nós cantamos essa música e nós deixamos passar batido, e nós falamos assim: ah, se fendesse os céus e tal, levanta a mão. E às vezes a gente nem entende o que a gente está pedindo. A gente está pedindo para Deus que uma fenda se abra e que a glória dele se derrame sobre nós. A gente está pedindo para o Senhor, para que ele encontre em nós a morada que ele necessita, para que a glória dele habite. Quando nós cantamos essa música, nós estamos pedindo ao Senhor só um pouquinho da glória e da presença dele. No decorrer da música diz: eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Vamos ir lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, os versículos 14 e 15. Diz assim: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. A estrofe da música diz: eu quero estar neste lugar e permanecer neste lugar, que eu não precise sair para o Senhor ficar. Nessa parte, Moisés estava dizendo com o Senhor, dizendo para o Senhor, que se a presença do Senhor não fosse com ele, ele não iria para nenhum lugar. O Senhor precisava ficar. A presença do Senhor precisava ficar no meio do povo. Porque se a presença não estivesse no meio do povo, Moisés não iria para nenhum lugar. Quando nós cantamos: Deus, eu quero estar aqui neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar, o lugar da presença, que eu não precise sair, mas que o Senhor fique. Nós estamos dizendo: Deus, eu quero ser o lugar da presença. Eu quero estar na presença, que eu não saia daqui em nenhum momento, que eu não saia da tua presença em nenhum momento, mas se eu for, que a tua presença vai comigo, porque o Senhor vai ficar. Moisés, ele foi um grande homem. Ele foi um homem que foi extremamente usado pelo Senhor, mas ele soube valorizar a presença. Ele soube entender a importância da presença do Senhor. E a última estrofe diz: faz a terra tremer com os seus pés, rasgue os céus e desce. Maranata, ora vem, rasgue os céus e desce. Ainda lá em Êxodo 33, do versículo 18 até o 23, a gente consegue ver uma experiência de Moisés, que diz assim: então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória.
E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser, de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Nesse momento, é um dos meus versículos preferidos da Bíblia, onde Deus fala com Moisés assim, olha, a minha glória, a minha presença é grande demais, é extraordinária. Mas como você é meu chegado, você conquistou essa posição, eu vou te esconder em uma fenda na rocha, eu vou colocar a minha mão para te proteger e eu vou passar. Depois que eu passar, você vai poder ver as minhas costas, porque o meu rosto ninguém consegue. Mas eu vou te dar o vislumbre da minha presença. Eu vou te dar o vislumbre de ver a minha glória passar. Amados, Moisés teve um relacionamento de intimidade tão tremendo com Deus, que Deus deu para ele o privilégio e a oportunidade de ver a glória dele passar. Aqui na Bíblia diz que Moisés conseguiu ver as costas de Deus, depois que Deus passou, mas que o rosto ele não podia ver. Mas só de Moisés ter visto as costas, lá em Êxodo 34, 29. Só andar uma página aí, Êxodo 34, versículo 29, diz assim: ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. A presença de Deus na vida de Moisés era tão grande, por causa de um vislumbre, ele estava na fenda, por causa de um vislumbre da graça do Senhor. O rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava, tamanha era a glória de Deus, porque ele viu Deus passar pela fenda. Quando nós cantamos essa música, nós pedimos a Deus que se abra uma fenda nos céus e que a glória dele seja derramada nas nossas vidas. Se Moisés viu um vislumbre pela fenda, o rosto dele brilhava, nós precisamos brilhar por inteiro quando nós pedimos ao Senhor que os céus se abram e que a glória dele caia sobre a nossa vida. Nós precisamos ter experiências extraordinárias com Deus quando nós pedimos a Deus que os céus se abram e que Ele venha e que a presença dEle inunde a nossa vida. Nós precisamos ter esse tipo de experiência com o Senhor e nos derramar diante da presença de Deus. Eu fico imaginando Moisés, na hora que ele desceu ali daquele monte, eu acho que ele estava meio que sem acreditar, falando assim, caramba! Eu vi as costas de Deus. Eu vi pela fenda Deus passando. Vocês estão entendendo? Eu vi Deus passando. Uma das minhas maiores tristezas, depois da minha vida adulta, foi que eu descobri que lá no céu nós não vamos ver Deus. Meu pai disse isso. Se Moisés, aqui na terra, viu as costas, eu ainda acredito que pelo menos um vislumbre assim nós vamos ver. Mas meu pai frustrou os meus sonhos e disse que nós não vamos ver Deus. Falei assim, Moisés, na Bíblia também diz que Moisés viu as costas. Por que nós não podemos ver as costas de Deus também?
Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, isso aí é assunto para domingo de manhã, que vocês venham. Mas o pastor disse, né, que nós não vamos ver a Deus. Então é isso assim. A Bíblia diz. É uma tristeza, é triste para mim. Amém. Mas então, nós não vamos ver a Deus, mas nós vamos poder sentir a presença gloriosa de Deus ali no céu, né? E o texto, né, ele diz isso, que Moisés, ele teve um vislumbre da glória de Deus, ele teve um vislumbre da graça de Deus. Moisés, ele pôde ali sentir, né, um pouco do que é a presença do Senhor. Moisés, ele pôde ali sentir um pouco daquilo que Deus tem preparado para ele. Vamos abrir o último texto que nós vamos ler nessa noite, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos do 1 ao 3. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3, diz assim: Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Quando a glória do Senhor desce, quando a glória do Senhor se manifesta em algum lugar, todos conseguem sentir essa presença. Todos conseguem sentir esse mover que acontece. Aqui conta, né, que quando Salomão ali edificou o templo, e quando a glória do Senhor desceu ali naquele lugar, as pessoas que estavam ao redor não conseguiram ficar de pé. As pessoas que estavam ao redor do templo se ajoelharam e se prostraram com o seu rosto em terra, porque a presença do Senhor é grandiosa. A glória do Senhor é grandiosa. Eu e você precisamos sentir essa presença. Eu e você precisamos experimentar essa presença que nós não conseguimos ficar de pé. Nós precisamos experimentar esse mover do Senhor, que nós não conseguimos ficar de pé diante de tamanha glória de Deus. Ah, mas isso é só para os mais velhos, isso é só para os jovens. Não. A presença é para todos. A glória do Senhor é para todos. Deus quer fazer morada da presença dEle na minha e na sua vida. Deus quer fazer morada da glória do Senhor na minha e na sua vida. Gente, o tanto que isso é extraordinário. Deus, Ele habitava em uma arca. Deus, Ele habitava em templos. E agora Ele quer morar em nós. Agora Ele quer habitar em nós. Enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me disse o seguinte: quanto menos presença, mais saudade. Quanto mais presença, menos saudade. No entanto, parece que quanto mais temos a presença, em apenas 1 minuto distante, nós temos saudade. A melhor e única maneira de acabar com a saudade é transformar a saudade em um relacionamento intenso e ininterrupto com Deus. Quanto mais nós estamos distantes da presença, mais nós sentimos saudade. Mais nós sentimos vontade de estar próximos dessa presença. E quanto mais próximo nós estamos dessa presença, menos saudade nós sentimos. Mas também, quanto mais próximo nós estamos, se nós nos afastamos 1 minuto, algum momento da presença, nós voltamos a sentir saudade dela. Qual que é a solução? Nós precisamos ter um relacionamento com
constante com o Senhor. Nós precisamos ter um constante relacionamento de intimidade com Deus. Sentir a presença do Senhor. Sentir aquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos. Até que nós não consigamos ficar de pé, os nossos rostos tenham que se prostrar no chão de tamanha presença e glória do Senhor. Quanto tempo nós não temos experimentado essa glória, essa presença? Deus, Ele está disposto, Ele está de braços abertos, Ele está esperando para que nós busquemos a Ele e Ele manifeste essa glória. Para que nós busquemos a Ele, para que nós falamos com Ele assim: Deus, ó, se fendesse os céus, ó, se descesse aqui, Deus, se fizesse em mim a morada que o Senhor precisa da Tua glória e da Tua presença. Muitas vezes nós cantamos essa música apenas no automático, mas olha que forte o que você está pedindo para o Senhor. Olha que forte o que você está falando com Deus, para que você seja a morada da glória, para que você seja a morada da presença. Se coloque de pé no seu lugar. Eu queria convidar vocês nessa noite para que vocês viessem aqui para frente. Nós vamos cantar essa música. Mas assim como Isaías, que estava ali na beira do altar, orando, cantando e clamando e pedindo a Deus para que os céus se abrissem, para que uma fenda se abrisse no céu, para que a glória viesse. Nós vamos cantar nessa noite e pedir a Deus: Deus, que uma fenda se abra. Deus, eu só estou te pedindo que uma fenda se abra. Pode vir mais pra frente. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Não vou me acostumar a viver sem meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua. Saudade. Senhor, você está com saudade da presença. Você está com saudade de se derramar diante da presença. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este Oh Deus, queremos ser este lugar, Senhor. Eu não vou me acostumar a viver sem teu amor, teu maior amor.
partir desse dia nós possamos entender que nós precisamos da tua presença. Aleluia, Senhor. Que a partir desse dia nós possamos entender que nós somos a morada. Glória a O Deus. Senhor escolheu morar em nós. Aleluia. O Senhor escolheu fazer morada em mim, Deus. Eu quero ser o transportador da presença. Eu quero ser o transportador da glória. Não escolha outra pessoa, Senhor. Não coloque em outro lugar. Não leve embora, mas que eu seja o transportador da tua presença. Deus, se não for prender a tua presença por onde eu for, que não me faça sair daqui deste lugar. Se não for para ser transportador da tua glória, se não for para ser morada, não nos deixe ir em nenhum lugar, porque nós queremos ser morada do Senhor. Aleluia, Senhor. Nós queremos ser um lugar de prazer. Nós queremos ser a morada da presença. Escolha morar em mim, Senhor. Escolha morar em mim, Deus. Oh, Senhor, que nós te pedimos nessa noite. Nos escolha como morada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se nessa noite você entendeu que você é a morada do Senhor, dê o seu melhor aplauso a Deus nesse momento.